Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Rei de Israel. Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Rei de Israel. Hosana nas alturas. Saudemos com hosanas o filho de Davi. Bendito o que nos vem em nome do Senhor. Jesus, Rei de Israel. Hosana nas alturas. Nós estamos nessa Santa Missa rezando pela ressurreição de Neuza Rodrigues Batista, Maria Zulmerina Mendes. Rezamos também pelo fim da pandemia do coronavírus e por todas as intenções do nosso coração. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com muita alegria a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? E em de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade o que Ele o ama.
passaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes.
e os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados os levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e os levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou.
Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje essa liturgia é uma grande liturgia solene que abre a grande semana, a Semana Santa. E essa grande liturgia, tão solene, culminará em uma outra liturgia e uma outra celebração eucarística ainda mais solene, que é a da Páscoa do Senhor no próximo domingo. Por isso é muito importante vivermos tudo aquilo que a Semana Santa em si nos pede que vivamos, com toda essa profundidade, vivendo muito bem o mistério que nos é proposto e que nos é apresentado. Vejam só, o meu e o seu Deus, Ele nos amou tanto que, como diz João, Ele não quis que o homem fosse, que o mundo fosse condenado por Ele, mas que o mundo fosse salvo por meio do seu Filho. E Jesus não é o tipo de rei que as nações estão acostumadas a ter. O reinado de Jesus, para você ter uma ideia, os reis naquele tempo de Jesus, eles tinham aquelas carruagens esplendorosas. Eles tinham cavalos que, como aquele que entende muito bem, pensa num cavalo de raça. Eles tinham os melhores cavalos, eles tinham as melhores cortes, eles tinham as melhores vestes, sem dizer das melhores joias que habitavam com eles, porque tudo isso era parâmetro de rei e de rainha. Mas Jesus, ele entra no burrico, totalmente diferente. Ele entra e é aclamado por quem? Ele é aclamado pelos pobres. Ele não é aclamado pelos ricos do seu tempo, exceto José de Arimateia, que era um homem judeu, um homem abastado, economicamente muito bem, e que tinha uma predileção por Jesus muito grande, um apreço, um carinho por ele muito grande. É onde depois vai pegar o corpo e vai oferecer um túmulo, que é, por sinal, muito novo, para que o corpo do Senhor fosse colocado. O meu e o seu rei, ele não tem a coroa de ouro cravada nela, diversas pedras preciosas. O meu e o seu rei, ele é coroado de espinhos. Pensa que diferença de um rei para aquele tempo e de um rei, quer dizer, dentro do mesmo contexto, de um rei que era totalmente de ostentação, um reinado ostensivo, e de um rei que está completamente despojado de tudo. E o mais bonito nesse rei Jesus é a sua humildade, porque ele é o filho de Davi enviado para salvar a multidão, para salvar a cada um de nós. E o bonito é que quando ele diz na primeira leitura, algo que dá a nós a dimensão da humildade desse homem. Pensa se isso não mexe muito conosco, que às vezes nos irritamos com facilidade, às vezes perdemos a paciência, às vezes estamos muito ansiosos. Jesus é sempre um remédio para toda e qualquer situação existencial. Olha o que ele fala na primeira leitura de Isaías: o Senhor abriu-me os ouvidos, eu não resisti e nem voltei atrás. Eu ofereci as minhas costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Olha o que esse homem passou. E passou por quê? Porque em plena consciência de que ele estava fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é para grandes, não é para pequenos.
Fazer a vontade de Deus é para os fortes e não para os fracos. Porque aquele que se julga ser forte, ele não vai conseguir passar por isso que Jesus passou. Por essa humildade, por se lançar, por deixar com que Deus faça dele esse instrumento de salvação. E aí, continuando, na segunda leitura, olha o que Jesus ainda faz, o que o Paulo apóstolo fala para nós. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a sua condição de escravo e tornando igual aos homens. Descendo do céu, tendo todo o poder junto de Deus, ele não deixou com que isso fosse algo que o tirasse da compreensão da humildade do serviço. Olha como que é a história de Jesus. Olha como que nós podemos perceber a grandiosidade do mistério. Nós vivemos num tempo, o nosso tempo é completamente marcado por querer, o ter, o prazer, o ser, no sentido do ser, não no lugar que deveria estar, o ser que quer sobrepor a todas as coisas. A gente diz que é cristão, mas a gente não segue a Deus tão quanto deveríamos seguir. A gente segue a Jesus até num determinado momento que nos convém. Aí quando começa a haver as exigências, a gente pula fora. Quer um exemplo? Hoje nós temos aí essa mesma relação que foi explicada, tão muito bem explicada no Evangelho de Marcos, mas a gente vê que no Evangelho maior, a gente encontra a presença de uma mulher que entrou na casa, encontrando-se com Jesus, ela quebra o vaso de alabastro, perfume caríssimo, ou nardo, que eles falavam, e joga por cima da cabeça dele. Ela perfuma Jesus da cabeça aos pés. E para muitos discípulos, e para muita gente, aquela mulher era politicamente incorreta. Mas a politicamente incorreta foi a única que comprou, com todo o salário que tinha, o melhor perfume, e jogou da cabeça à ponta dos pés para poder ungir o corpo dele. Os politicamente corretos, que eram os discípulos, não ficou um quando ele precisou. Todos se debandaram. Às vezes, é muito conveniente para nós seguirmos Jesus quando as coisas não exigem de nós uma tomada de atitude. Aí, quando não exige de nós, aí nós seguimos Jesus. Se nós temos que abrir mão de alguma coisa, aí a gente já começa a falar, não, mas eu preciso viver. Não, eu sou jovem. Não, hoje se tem uma outra compreensão, e por causa das vãs ideologias e filosofias, quantos se dizem ser cristãos, mas não seguem Jesus porque seguem outros parâmetros ideológicos ou outras filosofias que até muitas vezes contrárias à fé. A gente vê que tem muita gente dentro da igreja que estão também frequentando outros lugares completamente opostos àquilo que é a verdade que se chama Jesus. Longe de mim de estar querendo alfinetar alguém, de falar mal de alguma confessionalidade, algum segmento, mas tem gente que aprecia muito bem o espiritismo. Mas o espiritismo é belíssimo naquilo que faz. Agora, para o espírita, Jesus não é o Filho de Deus. Como que eu, como católico, eu posso seguir alguma filosofia, alguma realidade que ela não diz que Jesus é o Senhor? Então nós temos que abrir o leque da compreensão. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e a gente desconhece o que esse homem, despojado da condição divina, esse ser tão humilde, que sofreu tanto por nós, fez por nós. E qual que é a nossa retribuição em relação a ele? A gente quer Jesus, mas a gente não abre mão do pecado. A gente quer Jesus, mas quando podia confessar, ninguém vinha confessar. Eram poucos aqueles que realmente confessavam. E hoje briga com o padre querendo confissão. Mas quando tinha, eu marcava até mesmo que vinha um agendamento, que vinha tudo ali descrito. Eu sempre falei que quem chegasse poderia confessar, mesmo que não tivesse ali o nome. Eu sempre não me importei com isso, porque o meu objetivo era ajudar as pessoas, sempre foi isso. Mas mesmo assim, eu saía 8,
chegava 10 horas em casa, que tem testemunhas para isso, para dizer isso, e às vezes não tinha procura. Salvo os últimos, no início da pandemia, que começou a ter uma procura maior. Aí eu já cheguei 8, passei a sair 1 da tarde. Mas no geral, dos 2 anos que eu estou aqui, depois que eu me ordenei padre, a procura nunca foi. Então isso já é um sinal, que eu quero Jesus, um Jesus que não me incomode. Que não me incomode se eu vou viver uma vida errada, não me incomode se eu vou buscar em outras realidades ideológicas e filosóficas que é contrárias à fé que eu professo. Eu quero um Jesus que ele não intrometa naquilo que eu queira fazer. Que eu passo até anos sem me confessar. Confesso para casar, para fazer a primeira Eucaristia e salvo ainda com uma certa lacuna ainda, com parênteses. Eu confesso para casar se a noiva muitas vezes quiser comungar, porque aí vai ficar feio se eu não comungar também. Muitas vezes acontece isso. Então assim, falar que quer seguir Jesus é dizer, será que eu estou também politicamente dizendo, será que eu sou politicamente incorreto? E estou querendo ser politicamente correto? Porque os discípulos criticaram uma mulher que pegou tudo que tinha, comprou aquele perfume caro e jogou da cabeça aos pés de Jesus. Eles mesmos não permaneceram na hora do sofrimento dele. E diga-se de passagem, o Pedro ficou à distância, olhando. 3 vezes que perguntou, você era um daqueles que estava com ele? O que ele disse? Eu não conheço esse homem. E o risco de seguir Jesus de longe como Pedro é grande demais para nós. Pode ser que em algum momento da nossa vida a gente se tornou Pedro. Tem muitos Pedros dentro da igreja que seguem Jesus assim de longe. Não posso chegar muito perto. Você conhece esse homem? Não, não conheço. O tempo, gente, agora está um tempo exigente. Vocês podem ver que mudou-se a configuração. Nossas igrejas não estão mais cheias como estavam. Nós temos um vírus mutante correndo por aí que a gente não sabe onde ele se encontra. É um tempo que exige de nós, essa procura por Jesus, querer ver Jesus, querer escutar Jesus, querer se configurar com Jesus, querer estar com Jesus, porque estar com Jesus, antes de chegar lá na ressurreição, tem a cruz. Tem o sofrimento e a cruz, eles fazem parte da vida do ser humano. Não tem vida aqui nesse mundo que não passa pela cruz e pelo sofrimento. Se alguém algum dia disse que você não teria cruz e não teria sofrimento, te enganou. Porque toda a existência humana passa por isso, pela dor, pelo sofrimento, pela cruz. Porque tem que existir uma ressurreição. Ressuscita quem assume com Jesus a cruz e o sofrimento. Não é ser masoquista, ficar 24 horas com a cara fechada, recalcado, oprimido, frustrado, dando uma resposta nos outros e jogando em cima dos outros a vida ruim que leva porque não soube também administrar. É saber que nos altos e baixos da vida, a gente vai ter que aprender como Jesus, ter paciência. Eu não desviei os meus rostos, ou melhor, minhas faces, que o Evangelho, ou melhor, que a leitura primeira fala, eu não desviei as minhas faces de tomarem as suas cusparadas, porque no rosto deles, do rosto dele, eles cuspiram, eles bateram, arrancaram até barba dele. Pensa o tanto que esse homem não sofreu. Tudo isso por escárnio, tudo isso porque não gostava, por inveja. O homem não fez mal para ninguém, só por inveja. Por isso, gente, que a gente tem que rezar, a gente tem que cuidar de nós, porque a inveja muitas vezes mora ao lado. Não. A inveja muitas vezes mora ao lado. E aí o que acontece? A gente coloca pessoas na vida da gente, nas maiores boas intenções, que ela não vai gostando da evolução da vida da gente, ela não vai gostando daquilo que você está conquistando, e aí ela vai ficando com aquele sentimento ruim, e quando você percebe que não, as suas coisas estão todas regredindo. Jesus só não passou por isso porque ele era um homem 100% Deus, 100% homem, mas é um homem de oração.
Porque aquele povo tinha uma inveja dele mortífera. Aqueles homens tinham uma inveja dele, que é o que terminou, como que terminou Jesus hoje? Totalmente dilacerado, morto numa cruz. Isso é o que? Inveja. Não tinha o que acusar o homem. Mas se não tem o que acusar, vamos matar. Alguém, Caifás ainda falava ontem, alguém tem que morrer pela nação. Porque se esse homem não morre, Roma vai marchar e vai destruir o nosso templo, a nossa nação, a nossa cidade. Adiantou? No ano 70, o templo foi destruído e eles, sabe o que aconteceu com eles? Eles suicidaram em massa, na fortaleza de Massada. Suicidaram. Porque o mal que a gente faz volta para a gente. Se o bem volta, o mal também volta. Então foi assim a vida de Jesus. E essa vida de Jesus é uma chamada hoje de atenção para nós. Gente, não tem salvação se não for por Jesus. Ele é o servo obediente, Ele é o servo sofredor, Ele é aquele que é o maior presente. Não existe outro presente maior que Deus poderia nos dar como prova de amor, a não ser Jesus Cristo. Essa pandemia existe porque o ser humano ainda não acordou que o remédio para ela é dobrar o joelho no chão e clamar por Ele, que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, conforme nós professamos no credo. Se a gente dobrar os joelhos, colocar, como diz o profeta Isaías, a cabeça por terra, clamar ao Senhor, pedir perdão, Ele sara essa terra. Mas nós não estamos dispostos a isso. Hoje, gente, infelizmente, é a minoria que quer Jesus. É a minoria, não é mais a maioria. E Deus também não quer ninguém que sirva a Ele pelo medo. Deus não quer ninguém servindo a Ele pelo medo. Ele quer por amor. Porque o amor é vida, o medo é morte. O medo gera insegurança. O medo gera em nós desconfiança. A gente vai servir por medo de ser oprimido ou por medo de ser castigado. Deus não quer que filho dele nenhum sirva a Ele por medo do castigo, não. Ele é um Deus de amor. Termino dizendo para vocês que hoje abre-se, melhor dizendo, a semana maior, a Semana Santa. Como que nós vamos viver essa semana, sabendo que teve um Deus que sofreu tanto por nós? Por isso que eu vou pedir que essa semana, a partir de hoje, seja uma semana de silêncio. Pensa, quando morre alguém, infelizmente, na casa da gente, a gente não tem mais ânimo para nada. Acaba tudo. A gente não tem ânimo de comer, a gente não tem ânimo nem de conversar. Dependendo da situação, você não fica até com dificuldade para tomar um banho. E não é depressão, não é dor, é sofrimento. Então a gente precisa ser hoje solidário, sensível com o sofrimento de Jesus, porque esse sofrimento foi por mim e por você. Ele sofreu foi por nós. Ele não sofreu por extraterrestres, não. Ele sofreu foi por mim e por você. Quando ele sofria, ele pensava, eu vou pagar esse preço, não vai ser fácil, eu vou passar por dor e sofrimento, mas eu vou trazer vida, eu vou trazer salvação para esse povo. Eu vou salvar esse povo. Eu sou o Messias esperado. Pena, gente, que Israel até hoje está esperando um Messias que não é Jesus Cristo. Porque Israel até hoje continua esperando o Messias glorioso. O meu e o seu Deus, Ele é tão dinâmico que Ele veio tão, digamos, que tão assim, enigmático do ponto de vista daqueles que o esperavam. Ele não veio ostensivo, Ele não veio banhado a ouro, Ele veio na simplicidade de um homem, filho de uma camponesa, de um camponês muito pobre, e que talvez as roupinhas dele eram tão simples, a do padre está até muito melhor, e talvez um chinelinho, uma sandalinha para pisar. Era assim que era a vida de Jesus. Um sol escaldante de quente, eu imagino que o rosto dele ainda devia ser um rosto mais moreninho. Esse é o meu e o seu Deus. Completamente diferente daquilo que o povo de Israel até hoje está esperando, que é o Messias ostensivo, poderoso, e a gente sabe que o que vai entrar lá não é o Messias, é o anticristo. Infelizmente. O que vai tentar entrar lá e que vai tentar dominar eles lá não é coisa boa, não.
Mas graças a Deus, para mim e para você que já aceitamos Jesus na primeira vinda, temos Ele como Senhor e Salvador, sabemos que Ele pagou o preço em nosso lugar, que o céu está aberto para mim e para você, que tem um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, conforme o livro de Hebreus, e me justifica a mim e a você, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles continuam não sabendo o que fazem, ajuda-os. Como nós temos Ele hoje, o nosso eterno, poderoso intercessor, o verdadeiro sacerdote, então eu e você não precisamos preocupar, a não ser configurar nossa vida com a dele, a não ser querer ser como ele, porque não combina seguir Jesus com a vida de pecado em dia, não combina seguir Jesus querendo ter dinheiro, querendo riquezas. Dinheiro, eu digo no sentido de riquezas, de ostentação, porque a gente viu que a pandemia igualou ricos e pobres, está indo um, está indo o outro, não teve essa diferenciação. É claro que talvez o pobre vai mais, porque o pobre não tem condições, não tem nem sequer um plano de saúde, a gente entende isso, mas para quem pegou, foi embora, está indo embora todo mundo. Então que a gente aprenda que nesse mundo é seguir Jesus, e que Jesus é o caminho, Jesus é verdade e Jesus é vida. Vale a pena se configurar com Ele. Quem se configura com Ele, você sabe que a igreja de hoje já precisa de ter santos novamente? Por que agora não está se santificando pessoas mais? Não estão mais canonizando pessoas? Não estão mais beatificando pessoas? Porque não tem pessoas mais dispostas a seguir mais de perto esse homem, esse nosso Jesus tão glorioso e eterno. Quando a gente se configura com Ele, chega mais perto a nossa vida com a vida dEle, Ele faz com que a nossa vida se santifique. Estamos precisando de mais gente santificadas, canonizadas, beatificadas. Se não está acontecendo isso, porque o pecado está grande demais entre nós. Que Ele nos ajude, nessa grande semana que já começamos a partir de hoje, a entendermos que aqui nesse mundo, o único objetivo é o céu, que começa na terra. Começa com quem? Com a nossa vida na vida dEle, a vida dEle na nossa vida, porque nós precisamos dEle, sem Ele nós não somos nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos agora, nesse ofertório, ofertar a Jesus tudo o que temos, tudo o que somos, as nossas vidas, o nosso coração e o desejo que nós temos de fazer essa Semana Santa ser uma Semana Santa cheia da graça de Deus. Meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua vontade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir
irmãos e irmãs, povo de Deus, para que tudo que trouxemos suba ao coração de Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que Jesus ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anuncia, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, nosso bispo João Justino, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino as nossas irmãs, Neuza Rodrigues Batista, Maria Zulmerina Mendes, que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de amor e eterno, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis aqui Jesus, o Cordeiro glorioso de Deus, aquele que tira o meu e o seu, nosso pecado e o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que nos acompanha e você que está hoje fazendo a sua comunhão espiritual, reza com o Padre. Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero vos agradecer, quero vos agradecer, vos louvar e vos adorar. vos louvar e vos adorar. Primeiro porque tu és o meu Deus. Primeiro, porque tu és o meu Deus. Segundo porque morrestes por mim. Segundo, porque morrestes por mim. Me abristes as portas do céu. Me abristes as portas do céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ninguém me ama mais do que o Senhor. Ninguém me ama mais do que o Senhor. Ajude-me Ajude-me a amá-lo também, a amá-lo com também, todas as forças de minha alma. com todas as forças da minha alma. Amém. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero rezar uma Ave Maria pelos familiares de Neuza Rodrigues Batista e Maria Zumerina Mendes, pedindo que hoje o Senhor que entrou em Jerusalém, foi aclamado pela multidão, que o Senhor possa entrar na vida
dessas famílias enlutadas e dar a elas a certeza da ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os ramos que vocês já tinham a água benta e aqueles que não tinham trouxeram, o Padre abençoou. Os ramos já deveriam estar nas portas e nas janelas desde o início dessa Santa Missa. O Padre não falou porque vem falando aí, inclusive até um comunicado eu fiz com uma arte foi feita explicando da melhor forma que poderia ser esses ramos colocados, assim como também no domingo da Páscoa. Bom, amanhã, de segunda-feira amanhã até sábado, o sino vai bater normalmente ao meio-dia. Terminou as 12 badaladas que ele faz, 3 minutos correntes seguidos serão batidos novamente o sino, para que toda a comunidade, seja você aqui em Brasília de Minas, seja você onde estiver, você vai lembrar, mesmo que não ouça o sino bater e depois os 3 minutos que o sino será batido, você vai enjoelhar com sua família e vai dizer: Jesus, ou melhor, Deus Pai, nós vos agradecemos porque nos deste Jesus, o teu Filho único, para morrer em nosso lugar, e que o sangue de Jesus caia sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre os nossos sonhos, para nos lavar de toda a peste, de todo o mal, de toda investida de Satanás. É isso que nós vamos fazer. Os 3 minutos depois que o sino bater, os 3 minutos seguidos, vai ser para você agradecer ao Pai porque nos deu Jesus para morrer por nós e pedir que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos hospitais, sobre o nosso país, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos, pedindo justamente para que esse sangue tenha poder sobre nós. Certinho? É importante, vamos ter essa graça durante uma semana para ser feita. Logo em seguida, eu vou colocar também a arte da programação da Semana Santa. Eu já quero adiantar para você, presta bem atenção que eu não vou falar de novo não. Sexta-feira nós vamos ter aquela celebração da Paixão do Senhor às 15 horas da tarde. Sexta-feira, às 15 horas da tarde, a celebração da Paixão do Senhor. Quando der 16 horas que a celebração terminar, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão vão estar aqui nas portas da matriz. A igreja vai estar fechada, mas os ministros vão estar nas portas da matriz, 2 a 2, entregando Jesus a você. A comunhão vai ser entregue das 16 às 18 horas, só também. Não precisa de aglomeração e nem deve aglomerar. Saia quem puder e quem quiser, tiver preparado, saia da sua casa, venha, comungue Jesus e volte em silêncio para casa. O mesmo faremos no domingo de Páscoa. A missa vai ser 7 horas da manhã, vai terminar às 8, e os ministros a igreja estará fechada, os ministros aí fora, nas portas da matriz, para também entregar Jesus ressuscitado, porque ele já é ressuscitado mesmo em toda a Eucaristia, que ele vai ser entregue a todos aqueles que estiverem preparados para vir comungar. Amém? E o padre vai passar com Jesus pelas ruas. Eu vou fazer, não tem carreata, não terá carreata, apenas o carro que estará com o Santíssimo, e eu vou pedir no domingo, mais para frente, que no domingo da Páscoa, as casas estejam com janelas e portas abertas, que o Santíssimo vai passar, para poder abençoar a casa de vocês, para abençoar a cidade, as ruas, e selar definitivamente a nossa cidade e as cidades do nosso país contra essa peste. Amém? Isso são já programações que eu já estou oferecendo, para você já ficar atento, guardar aí, para vir no tempo oportuno. E peço, gente, por favor, não
deixa que ninguém venha de fora para sua casa. Como a pandemia está aí, os hospitais estão cheios. E os hospitais cheios dificulta se alguém precisar de um atendimento um pouco mais exigente. Então, assim, nós estamos vendo a situação, não receba ninguém de fora, fala com a sua família, com alguém que falou que vinha, que não venha nesse tempo, venha outro tempo, para não colocar a sua vida em risco. Porque caso venha precisar, não tem como ser atendido. Aí vai ficar um desespero total. Mas o padre já está avisando, porque eu tenho cuidado com a sua vida. Eu tenho cuidado com aquilo que Deus me confiou. Você é livre para fazer o que você quiser, mas lembre-se, nós não estamos no tempo porque estamos lidando com uma variante que está matando mais de 3.000 pessoas por dia. Não é brincadeira. Então a gente precisa se cuidar. Precisa cuidar do outro. Porque depois a gente pode perder o controle e querer culpar a quem? A Deus. Porque quando a coisa está muito certa, a gente não lembra dele não. Mas se deu errado, por que Deus está me castigando? Então o padre já está avisando. Cuide de você, cuide da sua família, mantenha o distanciamento. Olha, nós não estamos num tempo favorável. Nós precisamos muito de rezar e da graça de Deus. Amém. Quero agradecer ao Ministério de Música. Deus abençoe vocês, como sempre, maravilhosamente bem, cantaram aí para Jesus. Deus abençoe muito os nossos ministros também, da Sagrada Eucaristia, acólitos, o pré-diácono, e todos vocês assim que estão nos acompanhando nesse tempo de graça. Semana Santa iniciou nessa manhã. Que esse ramo que você hoje foi abençoado, que está aí com você, que você já jogou a água benta, que o padre já havia abençoado, ou que você já tinha em casa essa água benta, guarde, porque você vai precisar desse ramo. Guarde, você vai precisar desse ramo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação responderemos amém. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição da humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, permaneça em paz com o domingo abençoado, que Jesus, que entrou em Jerusalém, entre hoje na sua vida e que onde você for o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus e Nossa Senhora! Viva! Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor. Vem com poder para nos libertar, sua palavra ensina a amar. Eu grito pro mundo que Cristo Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor.